Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos a nova audiência pública de discussão do Plano Diretor de São João da Boa Vista, projeto de lei complementar número 105 de 2017. A participação de cada um dos senhores honra a Câmara Municipal e enriquece o debate. Solicitamos a todos que assinem a lista de presença na recepção da Câmara. Na audiência desta noite, o corpo técnico da Prefeitura Municipal vai apresentar os aspectos referentes a instrumentos urbanísticos do Plano Diretor: outorga onerosa, estudo de impacto de vizinhança, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Em seguida, será aberto espaço para perguntas e colocações do público. Esta audiência pública é realizada em consonância com o respectivo edital de convocação. Solicitamos que as contribuições e perguntas sejam apresentadas desde já, na forma escrita, à mesa receptora localizada na recepção. Para uso da tribuna, será permitida a inscrição de um representante por entidade, que terá até 5 minutos para apresentar suas considerações ou pergunta. Aqueles que utilizarem a tribuna deverão se identificar no microfone antes de iniciar a sua fala. A íntegra do projeto de lei do Plano Diretor continua disponível na página inicial do site do Poder Legislativo, www.saojoaodaboavista.sp.leg.br, link Plano Diretor. O edital de convocação, com as próximas datas de audiências, também se encontra no site. Esta audiência será conduzida pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, vereador Gerson Araújo, e conta com a presença dos seguintes vereadores nesta noite: Bira Luiz Carlos Domiciano, Claudinei Damalho, Claudinho José Cláudio Ferreira, João Anselmo João Batista da Costa, Odair Perinoto, professor Acan Maria Cândida de Oliveira Costa, Rui Nova Onda Raimundo Rui, Tiãozinho Neres Sebastião Neres de Oliveira e Tite Antônio Aparecido da Silva. A mesa de trabalho terá a seguinte composição: Gerson Araújo, presidente da Câmara Municipal; senhor Júlio Luiz de Almeida Lino, diretor do Departamento Municipal de Gestão e Planejamento Urbano; Adriana Carbonara, arquiteta da Prefeitura Municipal; Ricardo Rossi, engenheiro cartógrafo da Prefeitura Municipal; Evelyn Zanetti, engenheira ambiental da Prefeitura Municipal. E no plenário contamos com o senhor Dirceu de Lima Barbosa, chefe do setor de cadastro da Prefeitura Municipal. Também na mesa principal, senhor Paulo Dias, procurador desta Câmara Municipal. Agora o presidente fará seu pronunciamento de boas-vindas e conduzirá os trabalhos. Boa noite a todos e todas. Agradeço a presença de todos, em especial aos profissionais da Prefeitura Municipal, que desenvolveram o plano diretor e atenderam o nosso convite para apresentar os projetos aos nossos cidadãos e vereadores. Assim sendo, passo a palavra ao senhor Júlio, para que proceda a apresentação do plano diretor estratégico. Boa noite a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite para estar aqui explicando um pouco sobre o plano diretor que a gente encaminhou para a Câmara. Essa revisão da Lei 1926 de 2006. E gostaria de cumprimentar também todos os presentes no auditório que vêm aqui colaborar para essa revisão participativa do plano. Mais essa etapa, né? Bom, hoje, como a gente tinha deixado combinado na última audiência, a gente vai focar os trabalhos em tentar explicar os instrumentos urbanísticos que a nossa proposta de lei previu. E o que são essas ferramentas e quais os impactos que elas vão causar no planejamento urbanístico da cidade. Esses instrumentos, como a gente apresentou na audiência passada, são 11 11 capítulos divididos dentro de um título do plano. Esse plano, então, a gente vai iniciar falando do parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, que é uma ferramenta prevista pelo Estatuto das Cidades, para poder ordenar a utilização dos lotes e o cumprimento da função social da propriedade e da cidade.
A gente vai falar um pouquinho sobre o consórcio imobiliário, sobre a outorga onerosa do direito de construir, que é a regulação do solo criado, que a gente ainda não tem isso regulado aqui no município. A transferência do direito de construir, que é um instrumento que trabalha em conjunto com a outorga, onde eu tenho imóveis com potencial construtivo que não podem ser aproveitados, mas eles podem ser transferidos para outros imóveis que seriam passíveis de pagar essa outorga. Então, seria uma forma de mercado desse potencial construtivo. A gente vai falar do direito de preempção, das áreas de intervenção urbana, que estão previstas dentro do nosso plano, das operações urbanas consorciadas, que diferente do consórcio urbano, do consórcio imobiliário tem uma característica específica de proposta, do pagamento por prestação de serviços ambientais, da criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano, onde a gente vai ter recursos desta outorga onerosa e de outros instrumentos que têm a cobrança ou de outras formas de captação de recursos que vão ser destinados ao desenvolvimento urbano da cidade. E, por fim, a gente vai explicar o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto no sistema de mobilidade e infraestrutura, que estão detalhados nesse plano. Ele foi implementado no plano de 2006 e agora a gente vem detalhar como é que vai ser todas as exigências, deixá-las claras para os empreendedores poderem seguir isso como uma forma padrão em todos os empreendimentos. Então, a gente vai dar início falando em detalhes de como funciona o parcelamento, edificação e utilização compulsória. A função desse instrumento, especificamente, é regular os lotes vazios, que aqui a gente chamou na lei de não edificados, então o lote que não tem nada construído nele, ou um lote que está subutilizado. O que é um lote subutilizado? É um lote que tem construção menor do que o coeficiente básico mínimo dele. Então, dentro dessa lei, a gente tem 3 coeficientes de aproveitamento que estão sendo definidos. Coeficiente básico, mínimo e máximo. Esses coeficientes são a base dessa aplicação dos instrumentos, nessa parte de edificação. A terceira condição que a gente pode ter, então, ele não edificado, não utilizado, que é uma baixa utilização, ou ele subutilizado. O terreno subutilizado, então, estaria abaixo, ou a gente tem aí com obras inacabadas. A gente tem alguns casos na cidade, não é muito grande o número de imóveis, em cidades maiores isso precisa de mais, mas o que a gente tem aí é obras inacabadas ou paralisadas por mais de 5 anos. Este texto que está aí no slide que vocês estão acompanhando é o texto da lei, tá? Não é conforme está descrito no artigo que prevê esse instrumento. O outro estado que a gente pode considerar e começar a aplicar esse instrumento é o estado de ruína. Então, imóveis que estiverem em estado de ruína, a gente conhece poucos aqui no município, mas sempre tem algum perto da sua casa que está lá, um imóvel abandonado, ou que está em situação de ruína, que precisa da aplicação de um instrumento para corrigir essa falha urbanística no meio social que ele está inserido. E a edificação, as edificações que têm menos de 80% de unidades que estejam desocupadas. Também, para o nosso caso aqui de São João da Boa Vista, é uma aplicação que a gente vai ter enxerga pouco uso hoje na cidade, né? Mas a gente prevê que essa lei é para uma utilização de no mínimo 10 anos, né? E 20, 30 anos para frente aí a gente pode ocorrer de precisar utilizar elas. Bom, como é que vai funcionar a aplicação dessa lei? A aplicação dessa lei vai ser por forma de notificação. Então, os imóveis que se enquadrarem nessas condições que a gente estava descrevendo antes, de estarem não edificados, subutilizados ou não utilizados,
A Prefeitura, após a aprovação dessa lei aqui na Casa, ela vai ter 1 ano para proceder à notificação de cada proprietário. Essa notificação vai ser escalonada, ela está prevista para ser feita em 3 etapas. Então, na primeira, na macrozona de utilização de ocupação consolidada, é para esse para 1 ano. Na próxima, na macrozona de desenvolvimento estratégico, dentro de 3 anos. E no restante do município, dentro de 5 anos da aprovação da lei. Então, após o primeiro passo, que é a notificação, a gente entra nesses prazos que a gente escreveu aí, que são 2 anos para o interessado, que a gente geralmente chama no nosso processo lá, que, quando é o protocolo, né? Mas o proprietário dessa imóvel, protocolar e aprovar um projeto para esse imóvel que ele foi notificado. Então, eu recebi a notificação, eu tenho 2 anos para aprovar um projeto nesse imóvel, para não ocorrer nas penalidades que o instrumento tem como força para poder obrigar a pessoa a parcelar, edificar ou utilizar. Né? O que são essas penalidades que ele vai incorrer? O IPTU progressivo, né? E também previsto em lei, mas a gente não tem conhecimento de cidade que chegou a utilizar a desapropriação compulsória. Tá? Então, é uma desapropriação que ocorreria lá no final desse processo todo. Então, o foco dessa ferramenta é aplicar o IPTU progressivo. Então, como é que a pessoa vai ser incentivada a ocupar esse imóvel? Pela pena, né? Qual que é a pena? Pagar mais imposto. Se ela estiver disposta a pagar mais imposto, e não tem problema. Ela pode optar por isso, receber a notificação e entrar nessa faixa gradativa de aumento do imposto progressivo. Após os 2 anos, continuando no prazo lá, se a pessoa protocolou e aprovou dentro de 2 anos, não incide o imposto. Então ela conseguiu ali dentro de 2 anos se livrar dessa cobrança adicional. Depois disso ela vai para a aprovação do projeto, vai para o início das obras. Então, além dos 2 primeiros anos, mais 2 para começar as obras. Porque a gente está falando da cidade toda, então pode ser terreno pequeno, terreno grande, tem as regras definidas ali de terrenos que se enquadram ou não nessa ferramenta, mas a gente sabe que fazer uma construção não é uma coisa que eu resolvo de um ano para o outro e sai construindo. Né? Depende de várias programações que a gente não consegue fazer tão rápido assim, não é só fazer o projeto, a gente tem que captar recursos, né? Fazer o planejamento de investimentos para poder construir. Após esses 2 anos para iniciar as obras, ele tem 2 anos para concluir a obra. E dentro desses 2 anos, se ele fizer um pedido que for bem embasado tecnicamente, pode ter mais 2 anos. Perdão. Então, do início da notificação até a conclusão, sem aplicação do imposto progressivo, é possível que esse imóvel fique até 8 anos tramitando dentro da ferramenta. Se em algum desses passos ele não cumprir o prazo, começa a incidir o imposto progressivo, de forma a aumentar as taxas ano a ano. No máximo que ele pode alcançar é de 15% do valor na taxa. Então, é um valor relativamente alto para a cobrança. Em alguns casos, o imóvel é aí que a ferramenta funciona, né? Quando o imposto é alto, ou a pessoa abre mão dele para não ficar gerando reserva de mercado com esse lote e coloca ele no mercado para não ter que bancar um imposto mais alto. Passando esse imóvel para outra pessoa, essa pessoa começa a contar o mesmo prazo. Então ela tem que ter alguma vantagem em comprar esse lote. Ela vai comprar o lote mais barato do que o outro que não está sofrendo a incidência desse imposto. Essa é a forma que a ferramenta foi desenhada no Estatuto das Cidades. Tá? É uma coisa que vem desde 88 da Constituição, a previsão de cumprir a função social da propriedade, e em 2001 o Estatuto das Cidades regulamentou. A gente fez o nosso plano em 2006, isso não foi possível de aplicar
por conta de não ter os coeficientes definidos no plano anterior, no nosso plano que está vigente. E a gente espera que a gente tenha esses coeficientes mantidos dentro desse plano para poder aplicar esse importante instrumento. Né? Eu acredito que se a gente viesse aplicando ele desde 2006, talvez a gente tivesse menos lotes vagos na cidade, né? E o mercado seria diferente. Seria melhor ou pior, só vivendo a dinâmica da cidade para poder saber. Né? Então a gente vai experimentar essa nova forma de ordenamento com esse instrumento. O último item ali são 3 anos para o recebimento da notificação, para imóvel que está edificado já e está não utilizado. Tá? Então não enquadraria nesses lotes vazios, seria aquele caso que eu falei de menor de 80% da ocupação do total das unidades habitacionais. E aqui no nosso município a gente vê muito pouco uso desse tipo hoje, não conseguimos dar muitos exemplos. Nosso foco aqui nesse instrumento seria reduzir a quantidade de lotes vagos e movimentar o preço de mercado dos lotes que a gente tem no município. Bom, sobre o parcelamento, utilização e edificação compulsória, é isso que a gente tinha para explicar. Depois, tendo dúvidas ou mais detalhes sobre o texto da lei, a gente pode então tomar à disposição no final da audiência para poder tirar as dúvidas. Né? Sobre o consórcio imobiliário, eu gostaria de dar uma passada assim, bem rápida, diferente desse instrumento que a gente acabou de explicar. Ele é uma condição que o município vai fazer uma parceria com o proprietário do imóvel. Em algum caso daquele caso que for notificado como imóvel vazio, a prefeitura pode aceitar uma proposta de ser parceira e, por exemplo, se for um lote sujeito a parcelamento, ela parcelar e aí devolver para o dono do lote, para o proprietário do lote, lotes já parcelados e ficar com a sua parte para poder pagar os custos dessa operação. São operações que devem ser desenhadas uma a uma, com leis específicas para cada consórcio que for traçado. Na minha opinião, hoje, o município, nós não temos estrutura física e de equipamentos até para propor alguns consórcios desse tipo. A gente tem uma estrutura pequena, né, e não conseguiríamos atender, nessa atual situação que a gente está hoje, uma proposta de consórcio muito grande. Mas, como é um instrumento obrigatório do plano, a gente colocou ele na previsão, né, e se no futuro a gente tiver essa condição de ser parceiro e de conseguir realizar alguns empreendimentos em parceria, eu acho que é uma ferramenta que vai ser interessante. Então o proprietário abre mão da sua gleba ou do seu lote e passa a propriedade desse imóvel para a prefeitura parcela, fica com a sua parte e depois paga o proprietário o valor que a gleba tinha antes de ser parcelado. É um instrumento que algumas cidades adotaram e conseguiram fazer isso de forma eficaz. Eu estou falando em parcelamento, mas também poderia ser em edificação de unidades habitacionais. Tá? Nenhuma e nem outra. A gente hoje não tem uma equipe tão grande assim de uma empresa pública de obras, de construção de obras, para poder tocar isso. Mas está previsto aí mais um instrumento. Bom, a próxima ferramenta, o próximo instrumento, eu acredito que seja um instrumento que, da mesma forma que eu comecei a explicar no início, ele já poderia estar funcionando desde 2006, não fosse a falta dos coeficientes de aproveitamento. Então, como ele depende especificamente do coeficiente de aproveitamento para funcionar, o que eu tenho? Nesse gráficozinho que a gente colocou, a gente tem um potencial construtivo que é resultado do coeficiente de aproveitamento básico. Então, o básico hoje, resumindo em São João da Boa Vista, pelo quadro 3 do anexo 1 dessa proposta de lei, é 1. Então, como a gente tem um terreno de 300 metros,
o coeficiente básico é 1, eu posso construir 300 metros de construção nele. Tá? Eu não vou entrar em detalhes numéricos, mas eu acho que esse é um exemplo mais prático que a gente consegue. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, quanto que eu consigo construir nele? 1.000 metros eu posso construir sem pagar nenhuma taxa de outorga onerosa. Tá? Hoje, a gente não tem nada disso, tá? Então, hoje no município, a gente não faz cobrança nenhuma. Hoje no município, se eu faço uma construção de 2.000 metros num terreno de 1.000 metros, então esse coeficiente de aproveitamento passa a ser 2, certo? Uma conta simples, eu divido a área do terreno pela quantidade de edificação que eu faço. Eu passo a ter, então, um adicional de 1. Então, eu tinha um básico de 1, somo mais 1 a ele. E isso vai ser regulado pelo zonamento. Cada zona, a gente tem uma quantidade específica de potencial construtivo. Tá? O adicional, então, nesse 1 a mais do básico, vai incidir uma fórmula matemática e financeira que vai ser calculada com base no valor venal das propriedades e em fatores urbanísticos que estão definidos para incentivar construções de habitação, social ou não, e aí esse cálculo, esse valor é pago. Esse valor sendo pago, o dinheiro vai lá para aquele fundo que a gente disse que vai ser criado como mais um título aí desse título de instrumentos. Aqui a tabela ficou ruim para visualizar, mas minha intenção é mostrar ela. Ela é só ilustrativa, que é o quadro 3, tá? Que é aí que estão definidos os coeficientes. Esses coeficientes vão ser debatidos novamente na revisão e na elaboração da nossa lei de parcelamento, uso e ocupação, que eles vão ter influência direta no zoneamento. Então, cada zoneamento, aqui na coluna do lado esquerdo, eu tenho os zoneamentos. Então, por exemplo, na zona mista, São João hoje tem grande parte do território está zoneado como zona mista, onde a gente pode construir tanto residência quanto comércio. Só não podemos construir indústrias, então prestação de serviço, comércio e residência nessas zonas mistas. A gente está propondo aí um coeficiente de aproveitamento básico de 1 e máximo de 3. Então, naquela regra que a gente estava calculando com um exemplo de terreno de 1.000 metros, no terreno de 1.000 metros eu poderia construir até 3.000 metros de edificação. Até 1.000 metros eu não tenho taxa nenhuma. Dos 2 excedentes, vai ocorrer a cobrança da outorga onerosa. Tá. Aqui a gente colocou um exemplo gráfico para demonstrar para vocês o coeficiente básico sendo utilizado, o coeficiente mínimo à direita e ao centro o coeficiente máximo. Tá? Graficamente, mais ou menos é isso que vai acontecer. Bom, aí como eu estava dizendo, a cobrança feita, realizada, emitido o título, o empreendedor paga, e esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para o fundo. Tá? Esse dinheiro indo para o fundo, como é que ele vai ser aplicado depois? Ele vai ser aplicado de acordo com o que rege o Estatuto das Cidades, e nessa lista, podendo ser distribuído, e esse fundo vai ser fiscalizado pelo Conselho Municipal de Urbanismo, pela definição que está na lei, né, e gerido por um fundo, por um grupo gestor, né, e a gente vai poder utilizar para regularização fundiária, execução de programas de habitação de interesse social, constituição de reserva fundiária do município, comprar imóveis, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e sociais, implantação de melhorias no sistema de mobilidade urbana, na criação de áreas verdes e na proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Então, esse dinheiro não vai poder ir para outra coisa. É uma verba que vem destinada para o desenvolvimento urbano, é cobrada no desenvolvimento urbano e vai continuar sendo utilizada para melhorar a condição urbana da cidade.
Uma proposta interessante que a gente teve dentro da outra organerosa foi a utilização, e aí um desconto para incentivar a utilização do teto verde. Então, dentro da outra organerosa, o empreendimento que constitui 100% da área de cobertura com um sistema de teto verde, vai ter 30% de desconto nessa contrapartida financeira que ele teria que pagar. Então, são algumas das ferramentas de imposto verde que a gente conseguiu colocar dentro do plano. Agora, os detalhes de percentual. Quanto vai subir a cada ano e quanto será adicionado no IPTU progressivo, tem que ser realizada a alteração do Código Tributário. E aqui fica essa obrigação para o Executivo de realizar a revisão da planta genérica de valores, que sem ela atualizada não dá para comparar os valores do município. Às vezes em algum lugar você vai cobrar um valor muito alto, outro você vai cobrar um valor muito baixo. A gente pensou numa regra que não sofresse muita interferência política e ficou colocado uma regra como que deve ser feita a cada 4 anos, sempre no primeiro ano de cada mandato do prefeito. Então ele tem que encaminhar essa revisão da planta genérica. Hoje a gente está com a planta bem defasada e sempre que a gente tem alguma proposta dessas revisões, é muito difícil de encarar essa revisão. Então ela sendo colocada de 4 em 4 anos, o impacto é menor e a gente com certeza vai ter um menor impacto aí da população em receber essa revisão da planta genérica. Também devendo ser realizada aí a primeira num prazo máximo de 1 ano da entrada dessa lei, e depois cumprindo aquela regra de 4 em 4 anos. Bom, sobre outra organerosa, também é o que a gente gostaria de apresentar. Tem outros detalhes, por exemplo, algum empreendedor, algum técnico que quiser fazer algum questionamento sobre valores e simular algum cálculo com algum imóvel específico, a gente está à disposição lá no departamento para poder tirar essas dúvidas mais de cada imóvel. Né? Eu quero fazer uma simulação, vamos ver se eu fosse pagar, o que vai pagar. Como eu disse na outra reunião, a gente está aqui pertinho, menos de 100 passos aqui do prédio da Câmara, à disposição para poder tirar as dúvidas de quem tiver. O próximo instrumento é a transferência do direito de construir, e esse instrumento ele trabalha junto com a outorga. Nesse instrumento, eu vou conseguir transferir de um imóvel onde eu não consigo aproveitar o potencial construtivo dele para outro imóvel onde eu teria que pagar uma outorga. Então, ao invés de pagar, por exemplo, o proprietário que tem mais de um lote, ou ele pode comprar esse certificado de outro proprietário. Um exemplo disso seriam, por exemplo, imóveis em APP. Hoje a gente, pela legislação ambiental vigente, a gente não pode construir, e o que já está construído você não pode ampliar, né? Pode só reformar. A possibilidade da transferência do direito de construir é que esse proprietário, sob o efeito da lei, está com o seu coeficiente às vezes abaixo até do básico, né? Às vezes a gente tem grandes terrenos aí com APP, e ele pode solicitar um certificado de direito de construir na prefeitura e negociar esse certificado com um outro empreendedor que teria que pagar por esse empreendimento. Né, por outro empreendimento, outro prédio que ele fosse construir e fosse subir alguma coisa acima do seu coeficiente básico. Então, cria essa forma de se remunerar quem não pode construir com a possibilidade do outro. Então, ao invés do dinheiro vir para a prefeitura, para esse fundo, né, na verdade não para a prefeitura, mas vir para o fundo, ele trocaria de mão dentro do próprio município. Então, proprietários ali poderiam fazer. Outros imóveis que são exemplos que pode ser utilizada a transferência do potencial construtivo são imóveis tombados pelo patrimônio histórico.
também estão lá travados, não podem utilizar o seu potencial de construção, nem o máximo, às vezes nem o básico, e também podem fazer o uso aí pedir certificado, e a prefeitura vai emitir na forma de um título, e esse título pode passar de mão em mão. Então ele vai poder passar e depois a pessoa vai fazer um empreendimento que tem que pagar a outorga, ele apresenta aquela quantidade de metros quadrados de potencial construtivo para poder quitar uma possível outorga onerosa que ele tem. Então, voltando naquele exemplo dos 1.000 metros, se eu vou construir e tenho que pagar por 2.000 metros, se eu pegar um certificado de alguns terrenos, posso pegar de vários terrenos, eu poderia constituir isso só com outros certificados e se eu achar, calculando que o valor compensa remunerar os proprietários desses imóveis, ao invés de pagar a taxa por fundos da prefeitura. Certo? Então, a transferência basicamente é isso. Também tem detalhes de como fazer, são vários artigos definindo as regras de como é que ele tem que funcionar, mas basicamente o funcionamento desse instrumento é esse. O próximo instrumento é o direito de preempção. O direito de preempção, simplificadamente, uma preferência de compra que a prefeitura vai exercer em alguns imóveis onde ela demarcar que ela quer exercer essa preferência. Então, voltando lá nos imóveis que estão em APP, por exemplo, a prefeitura, dentro do seu foco de melhorar e tirar as pessoas das áreas de alagamento, que a gente, por mais que consiga fazer algumas obras para minimizar, ainda quem está lá do lado do rio sofre com os efeitos dele, por estar muito próximo dele. A APP veio para regular e tirar essas pessoas de lá de perto. Esse direito de preempção, a prefeitura lançaria, divulgaria, tá? Não foi feito isso ainda dentro do plano, mas ela cria a ferramenta para a prefeitura poder divulgar aonde ela quer ter direito de compra. Então, as áreas de APP são algumas opções, outras opções são áreas de interferência que a gente marcou para melhorias no sistema viário, então em torno de entroncamentos. Hoje a gente às vezes costuma realizar essa preferência, não seria como preferência, seria declarando a utilidade pública, e depois, a partir do momento que eu declaro a utilidade pública, já tem que partir para a desapropriação. Mas como às vezes o número de imóveis é muito grande e a gente não tem caixa disponível para realizar isso, esse direito de preempção viria como uma forma de já demarcar que naquela região a prefeitura tem interesse, e aí esses imóveis também seriam notificados, seriam listados e publicados nessa lista, e havendo uma negociação, o proprietário tendo interesse em vender, ele teria que comunicar à prefeitura, para a prefeitura exercer ou não o seu direito de preferência. Então, é um instrumento simples, né, e que no momento a gente só conseguiu visualizar uma aplicação dele nessa parte da APP, talvez na APP ali do córrego São João. A gente tem alguns pontos que a gente poderia até melhorar essa área ali no futuro, né? Isso tudo pensando em tempo mais longo um pouco, para longo prazo. Bom, eu hoje vou dividir a apresentação com a engenheira Evelyn, e ela vai colaborar na parte dos outros instrumentos aqui. Boa noite. Bom, eu vou falar sobre 3 instrumentos. Esse é o mapa dos instrumentos da política urbana. Os instrumentos que o Júlio falou até agora, eles não constam do mapa porque eles não têm uma área delimitada, eles se aplicam basicamente a todo o município. E eu vou falar do área de intervenção urbana, que seria basicamente as áreas do rio Jaguari-Mirim, que é essa área demarcada em azul,
e do Ribeirão da Prata, que é essa área demarcada em amarelo. Eles formam o Parque Urbano Cinturão Verde, que a gente falou na outra reunião. E essa área demarcada em laranja, ela é a área demarcada para a operação urbana consorciada. Então, a área de intervenção urbana, elas são áreas com potencialidade para reestruturação e transformação urbana, que poderão receber novas formas de uso e ocupação do solo, que seria mais qualificado e inclusivo, combinando com medidas que promovam o desenvolvimento econômico. O nosso foco é a implantação dessas áreas no Parque Urbano Cinturão Verde, visando a implantação de equipamentos de educação, cultura, esportes, criação de áreas de lazer, de espaços públicos, de convivência. E o porquê dessas áreas de intervenção? Quando você cria essa área de intervenção dentro do plano, ele possibilita que você mude os usos atuais definidos para aquela área. Então, hoje a gente tem um zoneamento já previsto, mas quando eu quero, por exemplo, nessa área, estimular o comércio ou estimular algum tipo de prestação de serviço, por meio desse instrumento, eu posso fazer a alteração dos usos daquele local, e isso tem que ser feito também por um projeto específico e uma lei específica. Então, a área de intervenção, ela parte de iniciativa da Prefeitura Municipal, ela tem obrigatoriamente que ter consulta pública, dentro da lei já tem os passos previstos, né, que tem que ser seguidos para implementar essas áreas de intervenção urbana. Então, aqui a gente vê nessa área demarcada a área de interesse para a intervenção urbana, que seria para potencializar o uso da infraestrutura urbana já existente nessa região da cidade. Aí, passando ao próximo instrumento, operações urbanas consorciadas. Ele tem basicamente a mesma finalidade da área de intervenção urbana, mas esse instrumento, eles são intervenções pontuais e partem da iniciativa privada. Então, pode ser um empreendedor ou um grupo de pessoas, moradores de uma região, que vem até a prefeitura fazer uma parceria para fazer uma intervenção, que a gente chama então de operação urbana consorciada. Isso visa também alterar os usos do local, às vezes alterar o coeficiente de aproveitamento, permitir um coeficiente de aproveitamento maior, em troca de benefícios para a população. Então, esses benefícios poderiam ser construção de moradia social, ou áreas de lazer, melhorias viárias, são vários usos que podem ser propostos aí para esses locais. Então, basicamente, são dois instrumentos de alteração dos usos da região, um parte da iniciativa da prefeitura e o outro é de iniciativa privada. E para esse instrumento, a gente delimitou como área prioritária como essa porção da bacia do Córrego São João. Essa área laranja demarcada no mapa, a gente dividiu a bacia do Córrego São João em 3 partes, e essa é a parte baixa do Córrego São João, que já é a sua foz no Rio Jaguarimirim, que também é a parte que a gente tem mais conflitos, né, entre a população e as moradias e o córrego, né? As APPs estão totalmente ocupadas, então a intenção é permitir melhorias para quem mora no entorno, visando também melhorias ambientais e melhorias na infraestrutura para a população, melhorando também a ocupação da região central do município. Pode passar. Então, o plano já prevê essa área como prioritária, chamando ela de Operação Urbana Córrego São João, e já estão delimitados alguns itens obrigatórios para
realização de projetos nessa área, como eu falei, que tem que ser de proposição da iniciativa privada. Então, seria para a recuperação das APPs do córrego, facilitar a instalação de atividades econômicas, permitir novos padrões de uso, fomentar os percursos a pé, proteger e recuperar bens de integrantes do patrimônio histórico, otimizar a ocupação de áreas subutilizadas na região central da cidade, estimular a implantação de projetos indutores de transformação urbana, que favoreçam também o desenvolvimento do polo de turismo, cultura e gastronomia previsto no plano, implantar equipamentos públicos, sociais, espaços de convívio, áreas de lazer, e valorizar e estimular a instalação de novas atividades típicas de uma região central do município. O próximo instrumento que eu vou falar para vocês é o pagamento por prestação de serviços ambientais. Esse instrumento, ele prevê fazer uma remuneração para aquelas pessoas que têm áreas que prestam serviços ambientais à população. Esses serviços ambientais podem ser de diversas naturezas, mas principalmente produção de água, por exemplo, manutenção e recuperação de áreas verdes, de nascentes, de matas ciliares, recuperação e recompensação de áreas de reserva legal, adoção de práticas sustentáveis na agricultura, como agricultura urbana, uso de agroflorestas, cessão de área para soltura de animais silvestres, e entre outras. Essas são algumas das que são elencadas aqui. O importante frisar é que esse pagamento ele não visa recompensar para quem vai simplesmente cumprir o que a legislação já exige, porque hoje o nosso Código Florestal, por exemplo, já exige que a pessoa recomponha a mata ciliar. Então, ela tem que fazer algo a mais, além daquela recomposição. O pagamento ele pode ser feito de forma monetária ou na forma de serviços. Geralmente, o que outros municípios... O caso mais visível de pagamento por serviços ambientais é do município de Extrema, já apareceu em várias reportagens, que eles chamaram lá de produtor de águas. Eles remuneram as pessoas pela manutenção de nascentes e córregos, porque eles estavam inicialmente com um problema de falta de água. E lá eles têm grandes indústrias que consomem água, e essas indústrias que bancam esse pagamento. No nosso caso aqui, esse dinheiro pode vir também de empreendimentos que utilizam desses serviços ambientais, como pode vir do Fundo Municipal de Meio Ambiente, como está previsto aqui na lei. No caso de Extrema, por exemplo, que é o mais comum, nos primeiros anos do plano, do pagamento por esses serviços ambientais, são feitas melhorias nas propriedades, geralmente em propriedades rurais. Então, o pagamento é feito na forma de melhorias, ou de plantio de árvores, criação de cerca, terraceamento de propriedades rurais, e depois de um tempo, quando isso já está consolidado, passa a ser feito um pagamento monetário anual para esses proprietários pela manutenção dessas áreas. Então, isso está sendo já previsto no plano, mas ele depende de lei específica. Ele não pode ser aplicado no município todo de uma vez, então uma lei específica vai ter que definir quais as áreas prioritárias do município para iniciar a aplicação. Isso tem que ser gerido pelo Conselho de Meio Ambiente, que vai participar de toda a elaboração desse projeto, e também de fiscalizar os pagamentos e o cumprimento da manutenção dessas áreas. Bom, dando sequência, como a Evelyn falou, esse recurso do pagamento de serviços ambientais vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e o nosso plano diretor ele cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano. São dois fundos distintos,
e com objetivos um pouco diferentes, mas que todos focam numa cidade sustentável, né, e que a gente vai ter mais objetivos de meio ambiente no Fundo de Meio Ambiente e mais objetivos urbanísticos para serem alcançados com os recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, o texto da lei, do artigo 191, descreve onde serão aplicados também os recursos, e não foge do que a gente já explicou lá atrás, que é pelo Estatuto das Cidades, a previsão de implantação e de utilização desses recursos para a execução de programas habitacionais, melhorias no transporte coletivo, ordenamento e desenvolvimento da macrozona de estruturação urbana. Isso a gente vai poder incluir obras de drenagem, saneamento e infraestrutura no geral, né, prolongamentos de rua, asfaltamentos de algumas ruas, onde vai poder usar esses recursos do fundo para esse tipo de serviço. Implantação de equipamentos urbanos e sociais, e aí a gente entra numa gama grande de utilização do recurso, desde praças até unidades de saúde, se enquadram dentro dos equipamentos urbanos e sociais. A proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico, nossos imóveis tombados, a gente poderia utilizar esses recursos para restaurar imóveis tombados de posse do município, né, e financiar também os estudos de tombamento, que a gente tem uma demanda hoje grande para essa área de atuação do patrimônio histórico, e a criação de unidades de conservação e proteção em outras áreas de interesse ambiental, que aí volta para o foco dividindo com o Fundo Municipal de Meio Ambiente os interesses. Esses fundos são, a gente tem vários fundos dentro da administração pública e cada um com o seu objetivo. O objetivo desse daqui é desenvolver o ambiente urbano do município e com meio dos recursos captados pelos instrumentos que oneram e tentam regular. Aqui o próximo tema, a gente vai entrar no estudo de impacto de vizinhança, e onde a gente deixou assim mais tempo para poder discutir isso, como eu tinha colocado na outra reunião. A gente quer passar para vocês a tabela de quais empreendimentos estarão sujeitos ou não, né, e o que é primeiro um estudo para dar uma explanação de o que nós estamos utilizando de ferramenta para poder controlar os impactos de vizinhança que os empreendimentos causam no município. Então, isso a gente está previsto no nosso plano desde 2006 também, já a utilização do EIV. São João vem utilizando recentemente ele em empreendimentos de loteamento, principalmente. A gente aplicou em alguns empreendimentos de supermercado, né, escolas, né? A gente conseguiu já vir aplicando o EIV, né? E aí, também agora de uns 2 anos para cá, a gente vem exigindo de alguns empreendimentos que apresentem um relatório de impacto de trânsito, né, que seria uma versão resumida do EIV, mas com foco no trânsito, né? E aí, redigindo o texto do EIV, a gente decidiu então implementar assim de forma regulamentar a ferramenta e trocamos o nome dele, deixamos o nome mais com os termos atuais, né? Então trocamos o trânsito por mobilidade. Esse é um termo mais abrangente, não focar só no carro, mas nas pessoas, né, e como elas se deslocam. Então aí a gente criou o relatório de impacto no sistema de mobilidade e incluímos também junto com isso a infraestrutura urbana, com a nossa intenção de conseguir também dentro desse EIV resumido ter algumas análises dos impactos no nosso sistema de drenagem, de iluminação pública, que hoje são de responsabilidade do município, né, gestão do município, água, esgoto e energia, que são concessionados, e
isso de uma forma com empreendimentos de médio para pequeno porte, então sendo enquadrados no RISM. E para o WAVE de médio a grande porte ou de grande impacto. Às vezes você tem um empreendimento pequeno, mas que tem grande impacto. Então, mesmo ele sendo pequeno, ele estaria sujeito a IVE. Eu acredito que a regulamentação, da forma como ela está descrita, ela vai ficar bem clara para o empreendedor. Os empreendedores reclamavam um pouco da forma como estava na nossa... Travou aqui, viu? Passar para mim. Isso, obrigado. Os empreendedores que vinham buscar de São João, principalmente de fora de São João, que vinham investir em São João da Boa Vista, olhavam para o texto da lei e não sabiam o que tinha que cumprir. Então ficavam na dúvida de o que tem que cumprir, quais são as obrigações que eu tenho que regular, quais são os impactos que eu tenho que mitigar ou compensar. E da forma como a gente colocou dentro do anexo 6 desse texto da lei, está bem amplo e abrangente todos os impactos que podem ser causados, estão lá previstos e citados para serem estudados. Então, qualquer empreendimento que tiver sujeito a um estudo de impacto de vizinhança, ele é feito o estudo, apresenta-se em forma do relatório. Então, o relatório de impacto de vizinhança é a forma de apresentar o estudo. E isso deve ser feito na fase de estudo desse empreendimento. A gente está passando por um momento que o pessoal que acompanha está vendo alguns empreendimentos que já estão em fase avançada apresentar estudo de impacto de vizinhança por alguns processos judiciais que foram movidos dentro da cidade. E é a forma contrária, que o empreendimento já está lá, instalado, e o que a ferramenta quer mostrar e regular é se aquele empreendimento é viável de ser colocado naquele local que ele se propõe. Para ele ser viável, se os impactos são positivos, são negativos, é feito um balanço disso. Se a maioria dos impactos forem negativos, e mesmo assim for um empreendimento interessante, é possível que esse empreendedor sugira medidas compensatórias para esses impactos que não podem ser mitigados. A intenção é mitigar todos os impactos e trazer sempre benefícios para a população do entorno. Então, melhorar o entorno e não impactar negativamente. Impacto vai ter com qualquer mudança. Mesmo com a construção de uma residência ao lado de outra, é um transtorno que a gente está sujeito a sofrer localmente. Mas, de acordo com esse empreendimento ganha dimensões, ele começa a afetar uma área maior. E aí a gente definiu as áreas de estudo imediatas, e essas regrinhas estão todas descritas nesse capítulo. Tá? O anexo 5, ele trata dos empreendimentos sujeitos à elaboração do IVE e do RISM. Tá? E esses empreendimentos eles vão ser públicos ou particulares. Os entes públicos também estão sujeitos a ter que realizar o estudo de impacto. Os empreendimentos privados, que por suas características peculiares de porte, natureza, de localização, que gerarem impacto, e os empreendimentos, ou o outro jeito de se enquadrar, seriam empreendimentos beneficiados por alterações de norma de uso. Então, como a gente vai ter alteração de zoneamento na próxima lei que a gente vai revisar, algum empreendimento que talvez vá se instalar numa zona que antes era só residencial, uma região que o zoneamento era só residencial, e por uma alteração de zona de uso, ele passa a possibilitar a instalação de empreendimentos comerciais, por exemplo. A gente vai ter, então, que executar um IVE ou um RISM, dependendo da proporção desse empreendimento. Bom. O Igor, você vai ter que dar aí para mim.
O relatório de impacto no sistema de mobilidade, como eu já vinha adiantando, o objetivo dele é verificar os impactos na mobilidade, trânsito, transporte, basicamente. Também infraestrutura urbana, então drenagem, asfalto, iluminação, calçadas, arborização. Então a gente vai conseguir olhar para esse empreendimento e saber se o entorno dele está de acordo com o que se necessita para ter um empreendimento desse. Tá? A gente tem exemplos de vários portes, né? E entrando no detalhamento a gente pode citar impactos de cada um dos tipos de empreendimento. A gente já vem conseguindo ter sucesso na mitigação de efeitos e modificação de alguns empreendimentos que estão sendo propostos de São João, e já exigindo com base na nossa legislação que está em vigor. Como a nossa lei prevê o EIV, todos os empreendimentos estão sujeitos a ser solicitados o EIV. Então, o que a gente vem com essa lei? Deixar clara a regra, né? Que todos os empreendimentos, mas esses que estiverem ali dentro vão apresentar o estudo. Outros poderão apresentar o estudo também, desde que se comprove que ele também está gerando impacto. Tá? Então vão ter formas de que, mesmo que o empreendimento não está na tabela, não está ali sendo enquadrado, mas se a população ao entorno solicitar, se o Conselho de Urbanismo quiser abrir um pedido de estudo, é possível. Tá? Então mesmo que ele não tiver nessa tabela aqui, algum empreendimento que a gente, por falha ou por mudança de tipologia, né, às vezes criam-se novos usos e novas formas de comércio e de indústria que a gente não consiga prever aqui com a nomenclatura correta, vai poder ser aplicado por similaridade ou por um clamor da vizinhança, dos impactados. Bom, entrando agora então no anexo 5, e eu fatiei ele em partes para a gente poder ficar visível aí. Eu peço desculpa que às vezes não está tão visível assim, mas foi o máximo que eu consegui dividir para não ficar muitos slides, né? Mas a gente começa com essa tabela, então, dividindo em 3 colunas. Na esquerda a gente tem as atividades e empreendimentos, na coluna central as que estão sujeitas à EIV, por seu porte ou capacidade, então enquadrem um ou outro, e as que estão sujeitas a RISMO, da mesma forma, do seu porte ou capacidade. A gente começa com as atividades e empreendimentos de uso institucional, e aí no item 1.1, a gente verifica que os empreendimentos da administração pública sujeitos à EIV seriam empreendimentos com mais de 3.000 metros de área computável, e sujeitos a RISMO, mais de 1.000 metros de área computável. Acho que cabe explicar o termo área computável que está aí, para a gente poder compreender. A área computável, a gente também está deixando isso no glossário dessa lei, ficar claro qual que é a regra de utilização dela. Ela é descontada áreas não úteis dentro da edificação. Então, por exemplo, pavimentos técnicos com pé direito abaixo de 2,19 são descontados, caixas de escada em edifícios são descontados, piscinas, caixa de elevador, né? Especificamente mezaninos, mezaninos entra na área computável, sim. O que não vai entrar aqui são garagens. A gente deixou um incentivo para que os prédios construam garagens nos seus subsolos e térreos, que a área computável, nesse caso aqui, não, se for garagem, não enquadre. Então, já é uma forma de incentivar que sejam construídas garagens no subsolo e no térreo dos prédios. Tá? Então, acho que tem mais, especificamente no texto da lei, isso está lá dentro da outorga onerosa, descrito o que se enquadra, e no nosso glossário também se encontra lá como calcular
a área computável da edificação. É uma coisa que é sempre questionada, então a gente quis deixar claro na lei. O item 1.2, a gente vai para escolas, creches, universidades, então as instituições de ensino, né, educação e pesquisa. Aí a gente já usou dois fatores, a metragem, então para aí 2.000 metros de área computável, ou 500 alunos por turno. Então uma instituição com esse porte estaria enquadrada se instalar em São João, ou outra metragem, né? Ou com 2.000 ou com mais de 500. Às vezes eu posso ter mais de 500 em menos de 2.000 e enquadra do mesmo jeito. A apresentar o EIV. E o RISM, que então seria o relatório de mobilidade e infraestrutura, para 750 metros ou 250 alunos. Então, isso tudo para particular e público também, tá? Vai enquadrar para os dois aí. A tabela é uma só para os dois tipos de empreendimento. O item 1.3, tudo que se resume a saúde, então unidades de saúde, pronto atendimentos, consultórios, clínicas, e aí a gente vem para 2.000 metros de área computável, ou 20 leitos para EIV, e 750 metros de área computável, no caso do RISM. Então, a gente calibrou como é que saíram esses números. Esses números foram debatidos, foram propostos uma primeira amostragem, fazendo uma pesquisa no que as outras cidades tratam. Né? A gente conseguiu fazer esse benchmark com outras cidades e as leis estão todas disponíveis. A gente consultou aí no mínimo as 5 cidades, né, para a gente fazer essa primeira proposta. A gente levou essa primeira proposta ao CMU e debateu no CMU por umas 4 reuniões, se eu não estou enganado, onde a gente olhou item por item e tivemos a sorte de ter especialistas e profissionais de cada área lá dentro do conselho, que foram lembrando do tamanho dos empreendimentos e do impacto que eles geram. Estaria sujeito a um estudo ou não, né? Seria necessário um estudo desse ou não, para poder mitigar, porque às vezes a gente sempre comemora a instalação de um hospital, por exemplo, né? Mas é muito bom ter mais hospitais na cidade, mas ser vizinho de um hospital às vezes é incômodo. E se ser incômodo é que esse estudo de impacto tem que prever, mitigar esse incômodo aos vizinhos, tanto na sua fase de obra, quanto na fase de operação. Tá? Então, é isso que o EIV tem como objetivo principal, mitigar os impactos aos vizinhos a esses empreendimentos. E aí o vizinho imediato ali, o vizinho da quadra do empreendimento, às vezes sofre só os danos negativos, né? Mas tem efeito positivo que no balanço geral desse empreendimento ele acaba sendo só positivo, mais positivo do que negativo, né? E é isso que o estudo tem que demonstrar. Tá? Cada estudo tem que demonstrar isso de uma forma que se consiga convencer não os técnicos da prefeitura, ou que vão passar pelo primeiro crivo, mas a população afetada no seu entorno, que vai poder participar por meio de audiências públicas, como essa que a gente está fazendo. Então, para cada empreendimento, o nosso texto da lei prevê que sejam realizadas audiências, colocou regras para elas, regras de divulgação. Né? A gente coloca aqui como regra lá, que quando o empreendedor protocola um pedido, então ele dando entrada num pedido do empreendimento para ser analisado um EIV, ao mesmo tempo que ele protocola, ele tem alguns dias para colocar uma placa no lugar do empreendimento, para a população ali do entorno saber que está tendo um estudo daquela área, para tomar conhecimento e poder participar. Né? Muitas vezes o vizinho ali imediato não consegue descobrir, né? Só vai ver que o empreendimento saiu depois que ele está em fase de obras lá e fica o pessoal ainda em fase de obras fica chutando ainda, né? O que vai ser lá, o que vai ser, aquelas especulações de o que pode ser que vai funcionar naquele empreendimento. Então, o empreendimento com o estudo de impacto vai deixar isso claro, desde o protocolo do
estudo, ele vai colocar uma placa com o número do processo. Esse processo, enquanto ele estiver tramitando a sua análise pela prefeitura, ele ainda não vai ser colocado no site, no ar, mas a partir do momento que ele esteja em condições de ir para a audiência pública, ele vai para o site da prefeitura, a gente pretende criar lá, a partir da aprovação da lei, um linkzinho para pesquisar todos os EIVs de forma fácil, né, prática. Você vai clicar lá, vai consultar o EIV, vai achar pelo nome do empreendimento, pelo endereço, e vai conseguir olhar para aquele relatório, não para o estudo todo, porque às vezes os estudos ultrapassam 100, 200 páginas, dependendo do tamanho do empreendimento, mas olhar para o relatório e saber qual que é o impacto que está tendo ali naquela região, qual que é o impacto positivo, qual que é o impacto negativo, quais que são as contrapartidas que esse empreendedor está dando em compensação de impactos que ele não conseguiu mitigar, e quais são as medidas mitigadoras que ele conseguiu oferecer para reduzir esses impactos ou potencializar os impactos positivos, né? Reduzir os negativos e potencializar os positivos. Então, retomando aí para a nossa tabela, o próximo item são os serviços sociais. E aí é bem genérico, né? A gente enquadraria várias entidades filantrópicas, assistenciais, e a gente acabou definindo pelo estudo 3.000 metros de área computável ou 750 metros do RISM. Na sequência, o item 1.5, quando a gente tiver algum empreendimento que se discuta resíduos sólidos, esgoto, os serviços localizados dentro do perímetro urbano, centro de gerenciamento de resíduos, usinas de tratamento e coprocessamento de resíduos, estações de tratamento de esgoto ou outros similares, para qualquer área a gente vai exigir, e quando a gente coloca qualquer área aqui dos dois lados, quer dizer que eu vou exigir o EIV, né? Então, o EIV, os dois itens do RISM, o RISM ele cita que eu vou exigir itens de mobilidade do item 6 e infraestrutura, que é o item 9 do nosso anexo 6, que define lá todas as disciplinas que devem ser estudadas. Então, quando eu coloco aqui o EIV, o RISM está dentro dele, tá? Então, não está cobrando os dois aqui ao mesmo tempo. É uma coisa que foi um consenso, assim, né? Uma atividade desse tipo normalmente gera um impacto que é difícil o vizinho que topa estar ali perto, então tem que ter medidas compensatórias para poder se colocar um empreendimento desse tipo aí dentro do perímetro urbano. O próximo item é um centro cultural, ou de convenções, museu, local de fumos, ou organizações associativas. Aí a gente vai conseguir enquadrar, né, igrejas, locais de reunião com mais de 300 pessoas. Né? Local de reunião com mais de 300 pessoas, nos estudos foi considerado como um local de reunião grande, onde mereceria um estudo de EIV, e da mesma forma o RISM também, está ali com a mesma quantidade. Tá? Como eu disse no começo, essa tabela está aí para ser debatida e aprovada por vocês, sujeita às alterações, e eu acredito que ela não ficará dessa forma pelos 10 anos de vigência da lei. Né? Eu acredito que ela terá algumas alterações de acordo com a gente for sentindo os impactos que alguns empreendimentos podem ter ou não, ou que o pessoal no CMU ficava sempre falando assim, a gente não pode travar o desenvolvimento da cidade. Então, a intenção não é essa, né? A intenção não é travar, e a gente também não tem nenhuma estrutura tão grande assim para poder analisar estudo de impacto de vizinhança de todo e qualquer empreendimento que fosse instalar em São João da Boa Vista. Essa não é a intenção. A intenção é não gerar impacto negativo para a vizinhança e o convívio de São João. O próximo item, a gente entra no cinema, teatro, auditório, e a gente está com locais de evento, né, casas de show. A gente vai ter aí 2.000 metros para o EIV e 750 metros
para a RISM. Ou 300 pessoas e 100 pessoas. Tá? Então, o relatório de impacto no sistema de mobilidade urbana e infraestrutura é um estudo bem simples, né? Ele não demanda uma equipe multidisciplinar como o EIVE, tá? Ele pode ser elaborado por engenheiro ou arquiteto, habilitado para atuar em tal ramo. Então, a gente às vezes tem alguns empreendimentos, vocês podem olhar e falar, mas eu vou ter um auditório para 100 pessoas, eu preciso de um estudo de impacto de trânsito nele, eu preciso estudar como é que ele vai impactar. E aí, se a gente pensar que nesse auditório aqui hoje, quantos carros estão estacionados aí fora, a gente vai conseguir calcular e verificar qual é o impacto que ele pode causar no trânsito. Tá? O próximo item são atividades esportivas e relacionadas ao lazer. Nesse caso, já está uma área maior, né? A gente pode ver que está com 5 mil metros para a IVE e 750 para a RISM. O próximo item, água, eletricidade, gás e outras fontes de energia. No perímetro urbano, a gente tem 1.000 metros para a IVE e 1.000 metros para a RISM, que é a mesma coisa lá que, então, seriam todos em caso de IVE, né? Acima de 1.000 metros aí. Na sequência, a gente entra ainda dentro na seção institucional. Né? A gente está aqui com as atividades e empreendimentos de uso institucional, do item 1. As instituições penais e unidades de internação e reabilitação, que qualquer área a gente gostaria de que fosse realizado o estudo de impacto de vizinhança. O próximo item, institucionais diversos, associações, clubes de serviço, também um item genérico para poder ter o enquadramento, 5 mil metros para a IVE, 750 para a RISM, né? E aí a gente vai ter um item de loteamentos comerciais ou industriais, né, com mais de 70 mil metros de área parcelada, ou para 35 mil metros de área parcelada para o RISM. E, como foi objeto de pergunta na última audiência, os cemitérios, crematórios e afins, todos estarão sujeitos à IVE, tá? Por essa proposta que está aí. Bom, o próximo item, depois de fechados os institucionais, a gente vem para comercial de bens e serviços. Então aí a gente tenta descrever o máximo o que a gente já tem de pedidos comerciais. A gente fez essa análise junto, como eu expliquei, com o CMU e dentro da prefeitura. E a gente chegou aí que comércio e reparação de veículos automotores seriam as oficinas, e comércio de automóveis, uma área de 2.500 metros, seria uma oficina de grande porte, a gente teria que apresentar um IVE. Né? Por que isso? Porque essas oficinas, geralmente, eu posso ter instalações delas em áreas mistas, né? E aí eu poderia ter uma oficina desse tamanho, com esse porte, numa área onde eu tenho residências como vizinhos. Então é aí que a gente pensa nas proporções e o quanto a gente precisa analisar os impactos. Né? Indo para o comércio varejista de combustíveis, então aí os postos de gasolina, que o pessoal popularmente conhece, a gente também tem a mesma dimensão para a IVE e já uma medida menor para a RISM. Tá? 400 metros quadrados de área, a gente já exigiu o estudo de trânsito. Geralmente o posto de gasolina é um polo gerador, né? E um polo gerador de tráfego, isso é um termo que a gente usa na engenharia de trânsito. Né? Um polo gerador de tráfego é um empreendimento que gera viagens. Então, ele gera viagens até ele, ou ele gera viagens a partir dele. Né? Então, ele vai movimentar o trânsito em função dessa instalação de onde ele está. Isso é o que a gente chama de polo gerador de tráfego. A maioria desses empreendimentos aqui, todos são
cada um com a sua característica, né? Alguns com estadia prolongada, que a gente fala, que o cara, por exemplo, chega de manhã e trabalha o dia todo com o seu carro estacionado lá, ou com transitória, onde ele vai e sai rapidamente, e isso gera um fluxo maior no trânsito, né? No caso de estadia prolongada, a gente vai ter os acúmulos nos horários de pico, que é o que geralmente a gente sofre aí às 5 horas da tarde, na maioria das nossas ruas aí, que acabam dando uma travada, é por conta dessas estadias prolongadas, né? Seguindo aqui na metragem, a gente tem os intermediários do comércio, a gente tem depósitos, entrepostos, armazéns, comércio por atacados, né? A gente teve alguns casos negativos de implantação disso em alguns bairros aqui da cidade, onde os moradores do bairro reclamaram muito de uma instalação de um atacado, um depósito que fornecia para supermercados, e isso a gente também utilizou essa conta para poder exigir aí a mais de 2.500 metros de área computável que se apresente um IVE, né? Na sequência, comércio varejista. E aí, para comércio varejista, a gente tem o primeiro item com hipermercados, supermercados, centros comerciais, shopping centers, a gente, galerias e feiras. Então, com mais de 2.500 metros quadrados, o empreendimento estaria enquadrado no IVE, e com 400 metros quadrados para o RISM. Aí a gente vem seguindo as mesmas medidas, as lojas de conveniência, departamentos, feiras, lojas de material de construção, também o item 2.5 com a mesma medida, serviço de alojamento, hotéis, flats, pousadas e apartes, 2.500 metros de área computável. E nesses casos, desses dois últimos que eu citei, 750 metros de área computável por RISM. Tá? Para serviço de alimentação, a gente definiu 2.500 metros para IVE e 400 metros quadrados para RISM. Então, algumas grandes lojas que possam, com 400 metros quadrados para um restaurante, né, ou para um fast food, alguma coisa desse tipo, geram um impacto que precisa ser analisado. Aí a gente já vem com outros serviços de correio e telecomunicações, que são poucos empreendimentos desse tipo. Intermediações financeiras, aí a gente tem bancos, né, planos de saúde, que são empreendimentos que acabam gerando tráfego, né? Então a gente limitou nos 750 metros e 3.500 metros para IVE. Bom, na sequência, aluguel de veículos, serviço de tecnologia da informação. A gente também tem a mesma medida, 3.500 metros para IVE, 750 para RISM. Terminal rodoviário, porto, seco, aeroporto, aeródromo, a gente colocou como qualquer área, né? Também por ser normalmente um empreendimento de grande impacto, então qualquer área deve ser estudada com o IVE. Né? Autódromos, cartódromos, seminários, também pelo seu sabido impacto de ruído, de ser vizinho disso, geralmente é incômodo, então qualquer área também tem que ter estudo. Aqui um item interessante, que a gente tem bastante pedido aí na cidade, nas nossas análises semanais. Casa de festa, danceteria, salão de dança, similares. E aqui a gente tem o porte e a área. Então a gente tem 2.500 metros de área computável e 300 pessoas para IVE. E a maioria dos nossos empreendimentos aqui se enquadram aqui no maior do que 400 metros, ou mais do que 100 pessoas. O item 2.15, edifícios e condomínios de salas comerciais. A gente também tem tido alguns protocolos de edifícios dessa natureza aqui no município. E para a IVE a gente entendeu que 3.500 metros de área computável era uma medida interessante. E o RISM a partir de 750 metros de área computável.
Da mesma forma para os empreendimentos de prestação de serviços diversos, que aí vão enquadrar vários por similaridade, né? Um item genérico. O próximo uso é o uso industrial. O uso industrial, geralmente, tudo que eu tenho manipulação que se enquadra com fabricação, a gente entra no uso industrial. E a gente dividiu de duas formas. Localizadas no distrito industrial. O distrito industrial aí a gente entende por zoneamento industrial, né? Tudo que está lá na zona que é destinada especificamente para receber indústrias, e por estar nessa zona que já é específica para indústrias, a gente consegue colocar uma medida bem maior e solicitar o EIV só para empreendimentos que estiver acima de 20 mil metros. Foi um consenso dentro da análise que outros empreendimentos não se justificaria, já que o cara está se instalando na área que é correta para ele se instalar. Então, que só grandes empreendimentos, a partir de 20 mil metros de área computável ou mais de 300 funcionários, na sua implantação, é que teriam que ter EIV. Já para o RISM, com 3 mil metros de área computável, mais de 50 funcionários, a gente já entende que tem um impacto no trânsito e na infraestrutura que precisa ser mitigado. E fora do distrito, aí a gente já tenta ser um pouco mais restrito. Se eu estou fora do distrito, eu vou ter mais vizinhos sujeitos ao impacto. Então, uma indústria de 2.500 metros quadrados fora do distrito, a gente vai exigir EIV, né, ou com 200 funcionários. E com 750 metros ou 50 funcionários, o RISM. Isso fora do distrito industrial. E depois da indústria, a gente vai falar do uso habitacional. O uso habitacional a gente também definiu aí vão ser enquadrados loteamentos, conjuntos residenciais já edificados, né, casas, apartamentos, conjuntos, condomínios de forma geral. Para loteamentos residenciais ou mistos, que é a nossa intenção é que todos sejam mistos, né, a gente não faça monouso aqui dentro do município, que acima de 100 lotes a gente vai exigir o EIV. A gente entende que é um loteamento já com característica que tenha porte para poder receber o estudo de impacto de vizinhança da sua forma completa. E entre 100 e 50 lotes, a gente vai exigir somente o RISM. Para os loteamentos residenciais ou mistos, que têm interesse social, então, que se enquadram aí, para deixar mais claro, onde eu vou ter casas populares edificadas nesse loteamento, ou vai ser um loteamento, aqui no caso é loteamento com interesse social, declarou interesse social nele, mesmo que ele for não na sua totalidade de uso de casas populares, vai enquadrar que qualquer área vai ter que acionar o EIV e naturalmente o RISM já está lá dentro. Por que a gente colocou dessa forma? Porque se há interesse social nessa implantação, quer dizer que eu já vou ter ocupação imediata. Se eu tenho ocupação imediata, eu preciso estudar educação, saúde, os equipamentos públicos nesse entorno, já tem que estar todos disponíveis. Não pode vir depois dessa ocupação. Então, com qualquer área, eu vou ter impacto direto na vizinhança que tiver receber esse loteamento de interesse social. Da mesma forma, a gente colocou isso, então a gente divide para loteamentos e divide então para empreendimentos. Aí enquadram-se casas ou edificações ou prédios de apartamentos, condomínios verticais ou horizontais. E aí a gente tem maior do que 100 unidades, aí só vira 100 unidades, né? Antes era lote, agora é 100 unidades, ou qualquer área para o interesse social. E a mesma proporção de 50 unidades ou qualquer área para os empreendimentos. Bom, está fechando, está acabando, tá? O próximo é o último dessa folha para a gente poder entrar e responder perguntas. O item 5.1, desculpa, só para finalizar, são as grandes intervenções viárias em rodovias. Então, se eu tiver ponte, viaduto para ser instalado, pedágio, a gente vai exigir que se apresente EIV para poder instalar essas intervenções.
Esse é o último item. A gente apresentou aí um grande conteúdo em pouco mais de 1 hora. Eu peço desculpa se eu me alonguei muito. A gente tenta ser o mais breve possível para poder dar tempo para a discussão acontecer também. Para a gente ouvir a opinião de vocês e as considerações. Eu queria reforçar antes de finalizar que na próxima audiência a gente vai discutir e mostrar todos os mapas que foram propostos no plano. O Evelyn estava mostrando aqui de forma rápida o mapa 8. E como a gente vai na próxima discutir o macrozoneamento, então a gente deixou para apresentar os mapas nessa próxima reunião. Vamos abrir os mapas aqui, mostrar os detalhes de cada um deles, as áreas de São João, tentar conectar quem não tem muita facilidade para visualizar o mapa na localização, nos pontos de comparação para se localizar onde que está, onde que não está. E aí discutir na próxima reunião o perímetro urbano, né, e todos os mapas que compõem, que demonstram os perímetros e as áreas que estão demarcadas nesses mapas. Gostaria de encerrar a nossa apresentação. E passando a palavra para o presidente. De acordo com o edital de convocação, para utilizar a tribuna será um representante de uma entidade que terá 5 minutos para apresentar as suas dúvidas. Então, eu convido o senhor Rui Jesus de Souza, presidente da Associação dos Ciclistas, a usar a tribuna, por gentileza. Bem. Boa noite, senhor presidente, demais representantes da mesa, senhores vereadores. Muitos me conhecem na área da saúde, muitos me reconhecem como advogado, sou advogado, mas hoje eu estou falando aqui como ciclista. Eu criei recentemente, já está praticamente aprovado o CNPJ, criei uma associação de ciclistas. Essa associação de ciclistas, hoje eu tenho um pré-cadastro de 600 ou 700 ciclistas, mas deve chegar em torno de 1.700, 1.800 ciclistas. Tá. Eu, como presidente da associação, a gente apoia integralmente e abraça o projeto da ciclovia. Esse projeto da ciclovia, ele começou em 2017, numa reunião do CONSEG, que eu faço parte da diretoria do CONSEG, e lá, juntamente com a ONG São João, foi apresentado esse projeto pela Joana Conte e depois, juntamente com o Júlio, né, Júlio? A gente fez uma parceria com o pessoal da prefeitura. Esse projeto está em andamento. A gente não vai entrar em detalhes técnicos, porque isso aí envolve um cabidal mais, né? Então o Júlio talvez futuramente possa dar uma explanação maior sobre isso aí. Hoje nós temos o apoio do CONSEG, temos o apoio do Procurador da República, Dr. Guilherme. O Antônio Gerson está sabendo, né, tem acompanhado junto com a gente aí, inclusive até apoiou também esse projeto nosso aí. Nós temos também aí, aqui com alguns ofícios que eu vou citar rapidamente, da ONG São João, temos aqui do CONSEG, temos aqui do David Romão, que é o presidente nosso lá, o do senhor prefeito de Aguaí, o senhor José Alexandre Pereira, que também abraçou essa causa. Também temos do Dr. Guilherme Rocha, que é o procurador, prefeito de Águas da Prata, e a gente está em pleno andamento com isso aí. Então, essa associação que já está com o CNPJ, com tudo, eu estava ouvindo essa Evelyn, né, falando, né, você falou sobre meio ambiente, o Júlio falou sobre mobilidade. Então, essa associação, parceria que nós estamos abraçando, essa ciclovia, né, a gente tem condições de colaborar muito com vocês.
Nós falamos de transporte limpo, da mobilidade humana por bicicleta. Vocês são bastante capacitados para falar sobre isso aí. Então, quando se fala em plano diretor, eu não vi até agora nada mencionado sobre a ciclovia. Gente, ciclovia, isso é coisa do mundo inteiro. Já está na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, em todo lugar. E aqui no Brasil, todos os lugares têm. Inclusive, Júlio, nos loteamentos, nós já estamos fazendo um trabalho para conversar com o pessoal do loteamento para que tenha ciclofaixas. Por quê? A gente está querendo o quê? Segurança. A gente não fala só em segurança e educação do trânsito. A gente fala também em turismo. O ano passado nós tivemos 5 ou 6 eventos de bicicleta. Vocês não sabem. Mais de 1.000 ciclistas participaram. Mais de 1.000. Nós temos condições de fazer eventos e aumentar em muito o turismo de São João da Boa Vista. Essa associação, juntamente com a ciclovia, essa ciclovia, que vocês não sabem, é a união de São João e Águas da Prata. Então, em vez de nós ciclistas estarmos atravessando pista, como acontece hoje, que é um perigo muito grande, a gente vai, esse projeto deles, passar ao lado da linha do trem. Então, isso aí já tem no Brasil todo. Então, a gente está trabalhando. Eu havia até um ofício interessante aqui, da Associação Viva São João, falando sobre essa parte de mobilidade urbana por ciclismo, por bicicleta, e esse transporte limpo que eu comentei com vocês. Então, gente, é muito importante que nesse plano diretor, vocês introduzam ou inserir essa ciclovia, porque ela vai ajudar muito vocês, e muito. Estamos falando aqui, inclusive, de meio ambiente, porque a gente está tirando os veículos das ruas. Hoje, o problema, São João está caótico, o trânsito. A gente sabe que é bom. Então, tira-se os veículos da rua, em tese, né? Como é que vai tirar? Você muda. Então, essa mobilidade muda do carro para a bicicleta. Estamos falando também em saúde pública, gente. Menos poluição. Estamos falando aqui também, você tem com o pessoal também outro detalhe que acabei comentando com eles aqui, saúde pública, meio ambiente e o turismo, resumido, né? Aquilo. Então eu gostaria muito de pedir aos senhores vereadores, senhor Gerson, senhor presidente, né, e os demais vereadores aí, que nos acompanham, que introduzam, inserir essa ciclovia, porque vai ajudar muito, muito, muito vocês. A gente tem possibilidade. Como eu falei, eu estou representando como presidente da associação aqui, eu estou representando nada mais nada menos que 1.700 ciclistas. Na verdade, são 4.000. Na verdade, São João hoje tem aproximadamente 7 ou 8 mil bicicletas. Comércio foi aquecido. Nós temos, pergunta para o Cássio, pergunta para o Marcelo, pergunta para o Mineiro. O quanto que melhorou o comércio em São João da Boa Vista de ciclismo? É bicicleta, é roupa, sapatilha, é tudo. Então, a gente, junto com a ciclovia, que a gente está abraçando isso aí, a gente tem condições totais, absolutas, de ajudar vocês. Então, eu gostaria de pedir a vocês que a possibilidade de introduzir essa ciclovia nesse projeto, no plano diretor. Ok? Eu agradecer a todos vocês e possíveis falhas aí, né? A gente pede desculpas. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Doutor Rui, parabéns pela explanação. Eu sou um defensor da causa. Eu acho que é a questão muito mais além, que é a questão de saúde pública das pessoas utilizarem a bicicleta. A questão da nossa área verde, São João da Boa Vista, é cercada de uma paisagem belíssima e tudo isso agrega valores. Eu tenho certeza que o senhor contribui com os vereadores e os engenheiros também da prefeitura que vão fazer alteração nesse plano diretor, contribuindo com a questão da ciclovia. Parabéns pela explanação. Parabéns, senhor, por ter vindo com a gente e somar. Nós precisamos de pessoas como o senhor para somar junto com os vereadores e ver uma São João diferente. Obrigado. Senhora Camila de Oliveira, bióloga, educadora, representando a ONG Viva São João, por gentileza.
Boa noite a todos. Desculpa. Boa noite, vereadores. Boa noite à mesa. Eu queria explanar um pouquinho sobre o que foi dito hoje, e o Júlio, no final, falou que os mapas serão apresentados somente na quinta-feira. Não, na próxima reunião, não é? Na próxima reunião. Tá. Eu queria ressaltar que o documento mínimo exigido no plano diretor, eu vou citar a lei que detalha o que deve ter no plano diretor, o que não está sendo respeitado. Desculpa. O presente plano diretor apresentado a esta Câmara e à sociedade hoje, dia 23 de maio de 2018, no que se refere aos instrumentos urbanísticos do plano diretor, não apresenta a delimitação das áreas urbanas onde será aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórias. Essas delimitações são exigidas no artigo 42, inciso 1, 2 e 3, constante na lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. Está no Estatuto das Cidades. Ressalto, nos termos do artigo 42, inciso 2 do Estatuto da Cidade, diz: caso o plano diretor determine a aplicação dos instrumentos direito de preempção, outorga onerosa, do direito de construir e de alteração de uso, operações urbanas e a transferência do direito de construir, estes só poderão ser aplicados se tiverem sua área de aplicação delimitada no plano diretor, o que não, em nenhum mapa que consultei dentro do site São João 2050, não encontrei a delimitação dessas áreas. Na exposição dos motivos, o plano diretor deverá apresentar a justificativa de aplicação de cada um dos instrumentos previstos no artigo 4 desta resolução, com vinculação às respectivas estratégias e objetivos. A delimitação dessas áreas é muito importante, principalmente para a análise do plano de habitação de interesse social proposto. Ao meu ver, o perímetro urbano não deve ser expandido. É preciso adensar a cidade em vez de espraiá-la. O crescimento permanente impede o desenvolvimento, porque os recursos disponíveis sempre vão para as novas áreas. Há um momento em que é preciso parar de crescer para poder melhorar. Eu diria que o momento é agora. Pergunto ao corpo técnico da Prefeitura. Peço que a equipe técnica que apresenta esse plano diretor mostre a delimitação das seguintes áreas: do direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, operações urbanas e a transferência do direito de construir em mapas com delimitação física no território, como consta no Estatuto da Cidade. Peço também que a equipe apresente em mapa todas as áreas antes consideradas áreas rurais, que se tornarão áreas urbanas do perímetro, e seus respectivos usos propostos no plano. Peço também que a equipe apresente em mapa todas as leis definidas no plano de habitação de interesse social e seus instrumentos de controle e aplicação. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos. Júlio, será apresentada na próxima audiência, né? E se puder responder. E outra questão dos mapas, eu gostaria que pudesse trazer fisicamente também escaneado para que a população possa ver. Eu agradeço se você puder fazer isso. Para todos terem ciência que esses mapas aqui, o pessoal falou que às vezes na audiência anterior não foram entregues, então no conjunto da pasta que foi entregue aqui para a Câmara, tem os 9 mapas aqui que compõem.
né? Eles não estão expostos aí para vocês, mas estão disponíveis no site, com os PDFs. Eu vou fazer a sua resposta, Camila. Você pode, eu acho que eu aguardei aqui, você pode aguardar um minutinho, eu acho que eu vou conseguir responder o que você pediu. Tá? As áreas que você citou, elas estão delimitadas por artigos. Eu acho que você olhou para os mapas, realmente, os mapas definem, como a gente vai mostrar, a gente dividiu em partes, pode ser que daí que surgiu a tua dúvida. A gente vai apresentar para vocês o mapa que define a macrozona de ocupação urbana consolidada. E a gente define também o perímetro urbano e o que é rural. Tá? Então a gente tem um mapa que define isso. E utilizando desses mapas, o artigo 152, ele cita essa macrozona. Então lá no mapa da macrozona eu não preciso descrever que o parcelamento, edificação e utilização compulsória estão lá, não preciso fazer um mapa específico para ele. O artigo, se me perdoa, eu vou precisar ler o artigo para ficar claro que ele está aqui na sua íntegra. Então, o artigo 152, e ele começa dessa forma. Conforme o artigo 5º do Estatuto das Cidades, através de lei específica em atendimento à função social da cidade e da propriedade, o Executivo exigirá do proprietário de imóvel localizado na malha urbana consolidada, composta pela macroárea de ocupação urbana consolidada, macroárea de ocupação urbana a qualificar e macroárea de desenvolvimento estratégico. Essas três áreas compõem o nosso perímetro urbano. Tá? Isso foi um parênteses, me desculpe. Continuando a leitura do artigo, considerando não edificado, subutilizado ou não utilizado nos termos dessa lei, ser adequado aproveitamento na forma de parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, sob pena sucessivamente de ITU progressiva e desapropriação com o pagamento de título da dívida pública, como expliquei no início desse instrumento. Então, não está lá no mapa especificamente, mas está delimitado. Está delimitado pelo artigo, então atende ao Estatuto das Cidades. Todos os planos diretores do Brasil inteiro trabalham dessa forma. Tá? Não é uma coisa que São João inventou. Não precisamos inventar, tem muita gente já usando e trabalhando com isso há mais tempo que a gente. Sobre todos os outros itens de instrumentos, eles também estão delimitados dessa forma, em forma de artigo. Como a Evelyn explicou, os únicos instrumentos tem mapa próprio, são a área de intervenção urbana e a operação urbana consorciada. Tá? Essas áreas estão delimitadas e a gente mostrou aqui durante a apresentação, vocês puderam ver. A área de intervenção urbana, ela cita o cinturão grid, tá? E a área de operação urbana consorciada do Córrego São João, do Baixo São João lá, que a gente viu. Sobre as leis e o plano de habitação, não é o escopo dessa apresentação, então a gente não tem nem aqui para te demonstrar. Já coloquei à disposição de quem quiser verificar isso, está no site. Esse plano de habitação está dentro da Biblioteca Virtual do São João 2050, pode ser acessado por lá para poder verificar. E na próxima reunião, então, a gente vai abrir esses mapas aqui na tela para vocês poderem ver, e aí a gente providencia a cópia física. Podemos deixar no mezanino aberto lá, exposto para quem quiser acompanhar em cópia física, não quiser ver pela tela. Né? E aí discutir essa abertura ou não do perímetro que foi a tua fala final. Né? A gente também é a favor do perímetro adensado, que foi proposto. Né? Esse é o perímetro que veio para cá, aprovado em conferência. E a gente vai demonstrar as várias propostas que foram consideradas para chegar nesse perímetro final, tá? Que a gente propôs aqui para aprovação da Casa. Perfeito. Senhor João Augusto Michelazzo, presidente da Associação de Amigos da Serra da Paulista.
Boa noite a todos. Gostaria de saber qual a zona de expansão urbana perante a Serra da Paulista. Gostaria da exibição do mapa, que será analisado e votado pelos senhores. Queria saber se o presidente poderia analisar a possibilidade, se houver a expansão urbana para a Serra, de suspender a análise dessa expansão pela Serra até que o CONDEFIC se pronuncie sobre o estudo de tombamento da Serra que foi aberto em 2015 pela súmula. Se nós conseguimos enfrentar o interesse público sob o rótulo de que, na época, o Linhão, nós estaríamos colocando em risco o sistema elétrico nacional com um possível blackout, vimos que isso não foi verdade e que a sociedade fez mudar o trajeto e o sistema elétrico nacional não entrou em blackout. E agora, nesse plano diretor, acho que vocês podem focar em maior proteção da Serra da Paulista. E gostaria de parabenizar a todos os funcionários da Prefeitura, em especial Júlio, Evelyn e Adriana, pelo efetivo serviço público à nossa comunidade. Obrigado. Bom, sobre a Serra da Paulista, mais uma vez eu peço desculpa que a gente está preparado para apresentar os mapas e falar sobre o perímetro urbano na próxima reunião. Eu posso garantir que não tem expansão do que é o perímetro atual. Então, o nosso perímetro atual está sendo reduzido, inclusive na Serra da Paulista. Então, a gente vai conseguir demonstrar isso na próxima reunião. Você pode acessar isso por aqui. Também, é o que eu falei, continua à disposição lá no departamento para mostrar para vocês esses dados que a gente está... A proposta nossa é de reduzir o perímetro urbano. E essa que chegou aqui na casa foi uma proposta que o perímetro atual ele é de 500 mil metros quadrados e a gente vai reduzir isso em 25% aproximadamente. Então, em praticamente todas as áreas do município. A única área, já adiantando o assunto do perímetro, que não está reduzindo, é na parte do aeroporto, na zona industrial do município, fomentando o desenvolvimento industrial do município. Mas isso é matéria para a próxima, só para não deixar sem resposta. Eu acho que a gente pode, sobre o tombamento da serra, como você mesmo explicou, ele está em estudo. Aí existe uma súmula que abriu o estudo de tombamento. E a gente tem a lei de proteção da serra. Isso já é uma lei que já está aqui, como você mesmo lembrou, a gente já conseguiu, com o meio dela, proteger a serra da instalação de união, e essa lei dá regras para a implantação de qualquer empreendimento lá. O que eu posso te adiantar dessa reunião de hoje é que qualquer empreendimento lá também vai estar sujeito aos nossos instrumentos e principalmente ao ENVI. Né? Então, o impacto na serra é mais sensível porque está numa zona, né, de transição do meio urbano para o rural. Então, com certeza, nas análises de qualquer empreendimento que tiver nas proximidades da serra, vai ser levado tudo isso em conta. E aí, a parte do tombamento, infelizmente, a gente não vai, eu vou te deixar assim com essa resposta, tá? Está em estudo de tombamento. Está aberto o processo de tombamento e o bem é considerado tombado. Na medida que é considerado tombado, existe a expansão do plano diretor. Se essa expansão pode subir para a terra, e aí o plano diretor, eu não sei se tornaria mais. Mas aí você pode ficar despreocupado, João, que não está subindo. Não isso que eu já comecei a falar. Não está subindo, está reduzindo. Está reduzindo. Tá? De acordo com o edital de convocação, nós estamos abrindo a tribuna para membros de entidades. Eu tenho duas perguntas de pessoas civis, físicas, então eu vou ler para que o Júlio possa fazer a explicação. Uma, o Marcos Paulo, ele pergunta sobre de que forma as características territoriais do município, levantadas na fase de diagnóstico, embasaram as diretrizes desse plano.
O senhor leu o edital de convocação, por gentileza. Eu não abro a palavra para o auditório. O senhor leu o edital de convocação, por favor. Vamos seguir a regra e a lei como o senhor utiliza. Está no edital de convocação, por favor. Eu estou abrindo a palavra para o senhor. Sim. Esse aqui. Vamos lá. Senhor Antônio Carlos, eu não abri a palavra para o senhor. Procure os meios legais, se o senhor quiser. Júlio, pode prosseguir, por favor. Senhor Júlio, por favor. Bom, eu gostaria de responder a pergunta, que eu acho que a gente consegue esclarecer. Eu vou repetir ela. Se o senhor persistir, eu peço para o senhor retirar, por gentileza. Tá? Por favor, então, deixe eu responder e prosseguir no edital de convocação. Todas as sessões o senhor está tumultuando, por gentileza. O senhor terá a oportunidade de fazer a explanação nos dias 24 e 18. 20 de junho e 18. A palavra do senhor está aqui, ó, está anotada para poder explicar para o senhor. Está aqui. Bom, eu vou ler a pergunta aqui para a gente pegar o fio da meada de novo. E de que forma que... A pergunta é: de que forma as características territoriais do município, levantadas na fase de diagnóstico, embasaram as diretrizes desse plano? Eu não consigo responder de outra forma, senão que esse plano nasceu de um diagnóstico urbanístico que foi elaborado em 2013, apresentado em 2014, e com essa elaboração a gente definiu todas as diretrizes do plano. Inclusive, essa discussão a gente estava acabando de explicar aqui, que o perímetro urbano foi reduzido, foi uma informação que surgiu do diagnóstico, que a nossa malha, a gente tinha lotes em excesso. Essa informação está lá no diagnóstico, não é público, né? A gente pode comentar e vocês podem verificar lá. E eu acho que é um bom exemplo de como que esse diagnóstico embasou as diretrizes desse plano. É um exemplo prático de que o diagnóstico apontou que existem lotes em excesso por crescimento desenhado para São João até 2050, que era a data meta desenhada do plano. Com isso, se entendeu que deveria se reduzir o perímetro urbano para incentivar a ocupação dos vazios urbanos. Eu acho que essa é só um dos exemplos de participação do diagnóstico dentro do projeto de lei que foi encaminhado aqui para casa. O senhor Antônio Carlos Bufo, ele fez uma pergunta. Eu vou suspender a sessão. Tá? O senhor deve ver o edital de convocação. O senhor advogado entende de lei. Verifique o edital de convocação. O senhor sempre base na base legal de lei. O senhor está querendo burlar o edital de convocação? Tá? Foi consultado o jurídico. Eu vou encerrar a sessão. A pergunta do senhor está aqui. Vou responder a pergunta do senhor. Qual a base legal que autoriza o CMU a realizar a revisão do plano diretor? E qual o critério para o conselheiro ser desligado do CMU? Você pode responder, Júlio. A pergunta do senhor Antônio Carlos Bufo, advogado. Antônio, respondendo ao seu questionamento sobre a base legal do CMU, a base legal para a revisão desse plano com a participação do CMU é a própria Lei 1926, que é o plano diretor vigente, que instituiu o CMU em 2006 e deu a ele objetivos e diretrizes de revisar o plano. Então, a própria Lei 1926 é que é essa base legal. Segunda pergunta é: qual o critério para o conselheiro ser desligado do CMU? Olha, desligamento do CMU, eu acredito que somente pelo regimento interno do CMU, pela quantidade de faltas que ele tem.
Tá? E aí precisa ter ofício e desligar. Ok. Senhores vereadores, a palavra para os senhores, por gentileza. Nenhum? Agradeço a presença de todos. Foi muito construtivo as perguntas. E a Câmara Municipal está à disposição para que possa receber os senhores. Nada mais havendo tratar nessa noite, eu encerro a presente audiência, desejando a todos uma boa noite.